Olá, pessoal. Mais uma aula gravada, História do Brasil. Nós vamos estar começando agora o Segundo Império, tá? É uma parte longa, vão ser várias aulas, tá, pessoal? A gente tem que trabalhar aspectos políticos, depois a gente vai trabalhar aspecto econômico, vamos passar pela política externa do Segundo Império, vamos estudar a Guerra do Paraguai, a intervenção do Brasil no conflito platino, né? Por último, nós vamos estudar também uma parte um pouco demorada, que é a crise do Império. Nós vamos estudar a questão Christie, a questão escravista, a questão republicana e vai por aí, tá? Bom, começando então, pessoal, Segundo Império, só lembrando que essa aula, né, ela serve, além de reforçar a nossa aula atendimento, mas ela serve também para auxiliar você a fazer a tarefa dessa semana, ok? Bom, então vamos. Compartilhando aqui os slides com vocês. Bom, nós vimos que Dom Pedro II assume o trono no chamado golpe da maioridade, né? No golpe da maioridade. O que seria isso? No final da regência, já ali por volta de 1840, depois de 9 anos de período regencial, nós vimos que a regência foi um período conturbado da vida nacional brasileira, né? Um período em que a tensão entre o centralismo e o descentralismo, assim, a unidade nacional e o risco da fragmentação do país, né, esteve à tona, né, esteve em evidência. Foi a maior preocupação da classe política do Brasil na época. Bom, e nós vimos, né, que os riscos foram com balaiada, cabanagem, a farroupilha, né? Bom, o que acontece? Quando chega no final do período da regência, por volta de 1939, você tinha dois partidos políticos, tá? Os liberais moderados, né, que a partir de 1834 eles passam a ser chamados de progressistas, enquanto que os restauradores, né, aquela linha mais conservadora, passa a ser chamada de regressistas. Então, os progressistas e os regressistas. Tá? O que acontece? No final do período da regência, os liberais haviam sofrido uma perda eleitoral. Tá? E aí houve um movimento em torno de assinaturas dentro do Parlamento Imperial Brasileiro, no sentido de fazer antecipar, né, a tomada de trono, né, a entronização de Dom Pedro II. Ele ainda tinha 14 anos, ele tinha 15 anos incompleto, ia fazer 15 anos. Então, ele vai assumir o trono, tá? Por conta da aprovação desse projeto de antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que, repito, foi uma ação política, uma articulação política, né, do grupo liberal, ok? Bom, a partir de 1884, desculpa, a partir de 1840, quando Dom Pedro II assume, né, mesmo ainda um infante, né, ele assume. E o que acontece? Nós vamos ter os partidos mudando de nome novamente, tá? Ou seja, regressistas e progressistas vão agora ser chamados de liberais e conservador, Partido Conservador e Partido Liberal. Então, aqui nós temos, né, um slide que mostra o príncipe Pedro II, né, ainda um infante, tá ok? Assumindo o trono em 1840, ele aqui já na fase da maturidade, né? E, e a história mostra que não demorou muitos anos, Dom Pedro II já tinha autonomia, tá? Dom Pedro II já não precisava tanto para tomar decisões do seu Conselho de Estado. E aqui ele já praticamente já um senhor, né, um senil, né? Então, quer dizer, já no momento do fim do Império. Então, as três fases da vida de Dom Pedro II. Bom, então vamos lá.
Quando começa o Império em 1840, né, Dom Pedro II, 15 anos de idade incompleto, não tinha como ainda governar o país. Então, ele vai ser sempre ajudado por um Conselho de Estado, né? Políticos renomados, políticos com prestígio, né? Vão auxiliá-lo, tá ok? Bom, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, esse bipartidarismo, né, que vai marcar até um certo tempo o Segundo Império, porque a partir de 1870 nós vamos ter a fundação do Partido Republicano Paulista, que vai fazer toda uma diferença nesse jogo político. Mas até mais ou menos 1870, praticamente você tinha dois partidos, né? O Partido Conservador, que também tinha o nome de Saquarema, eles, né, eram apelidados de Saquaremas, né? Porque a sede do partido, o Comitê Central do Partido Conservador no Rio de Janeiro, né, era o bairro de Saquarema, ok? Então ganharam o apelido, o Partido Conservador, de os Saquaremas, tá? Enquanto que o Partido Liberal, tá, vão ganhar o apelido de os Luzias, por conta de que um reduto muito forte dos liberais era a cidade mineira de Santa Luzia. Tá? Então, os Luzias. Então, você tem os Luzias e os Saquaremas, liberais e conservadores. Ok? Bom, o que eu quero mostrar aqui, né? Você tem essa foto, né? Vou até melhorar, tem um slide lá na frente que mostra de maneira mais clara. Você tem o imperador Dom Pedro II, né? Como se fosse uma haste, né? Controlando, né? O giro de dois cavalinhos, né? Só que um cavalinho montado por uma dama, né? E aqui representa o grupo dos Luzias, e o outro cavalinho sendo representado pelos, pelos Saquaremas, tá? E alguém aí no sopé, né, empurrando, que era a figura da diplomacia, a figura feminina da diplomacia, ou seja, Dom Pedro II, né, muito articulador, de forma diplomática, ele vai conciliar esses dois partidos, os Luzias e os conservadores, tá? Bom, e aí voltando, tá? Sobre esses partidos, a fisionomia desses partidos. A gente pode aqui, de maneira conclusiva, pessoal, não aprofundando muito, mas esses dois partidos, eles não possuíam, tá, diferenças substanciais, tá? Eles não tinham diferenças de conteúdo, ou seja, eles não tinham projetos políticos, né, muitos díspares, tá? Eles eram um ao outro, eles eram considerados, né, um antagonista do outro, mas você fosse olhar com lupa, eles não tinham diferenças ideológicas profundas, tá? Ou seja, primeiro, eram partidos que representavam a mesma base social do Brasil. Tanto os Luzias como os Saquaremas, né? Tanto liberais como conservadores, eram oriundos da classe fazendeira do Brasil, da classe agroexportadora, da nossa aristocracia rural. Né? Então, você tem, às vezes, diferenças de projetos ideológicos no campo político, né, partidário, quando partidos têm bases sociais diferentes. Né? Quando um partido ali, sei lá, é vinculado a setores comerciantes, a classe média, o outro a proprietários de terra, aí sim, você tem diferenças ideológicas. Não é o caso aqui. Tá? Os dois partidos eram oriundos da mesma base social, ou seja, a classe fazendeira, proprietária de escravos, agroexportadora, tá? Principalmente da região sudeste do país. Bom, um outro detalhe, né? Se em termos de conteúdo eles eram muito parecidos, né? Não tinham diferenças profundas ideológicas, em que eles se diferenciavam, né? A gente vai perceber que um ponto, né, de diferenciação, se a gente pode citar o mais importante, é que os liberais, né, cobravam de Dom Pedro II, né, uma maior descentralização, ou seja, uma margem
maior de liberdades, de autonomia para as províncias brasileiras, né? Já os saquaremas, né, o Partido Conservador, já defendia que não, que o governo central tinha que continuar amarrando de forma rígida, né, o controle das províncias. O perigo de uma fragmentação, o perigo do vulcão regencial, né, de revoltas, né? Bom, então eles queriam a estabilidade. Então, diferenças acidentais eram essa, descentralismo e centralismo. Agora, diferença de conteúdo não existia, né? Diferença substancial. Bom, e aí funcionava assim. Agora, o que vai acontecer, né? Liberais e conservadores, tá? Eu aqui mostro bem claramente o que eu acabei de dizer no slide passado, estou repetindo praticamente aqui. Só para vocês terem uma ideia, chegou um dado momento, lá na frente nós vamos ver, que vai ser constituído, né, um gabinete de ministros, né, onde metade era Saquarema, metade era as Luzias. É o chamado Gabinete da Conciliação. Tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Tá? Bom, em 1847, Dom Pedro II consente com a criação, a instituição aqui no Brasil, né, de um sistema político diferente, que até então não havia sido implantado. O sistema político conhecido como parlamentarismo. Então, a partir de 1847, o governo do Brasil continua sendo imperial, tá? Nós temos um imperador, mas abaixo dele, no sistema de funcionamento de regras de poderes, né, você tem o parlamentarismo, é o sistema político. Né? Bom, e aí o parlamentarismo nosso, que vai ser implantado, primeira coisa, né? Ele era o primeiro regime parlamentarista da história? Não, né? Nós tínhamos muitas experiências de parlamentarismo já nessa época esparramadas no mundo, né? Mas nós tínhamos o parlamentarismo chamado clássico, o parlamentarismo de modelo britânico. A Inglaterra foi a primeira a construir uma forma parlamentarista de Estado, né? Bom, então, primeiro isso, né? Existia o nosso parlamentarismo, mas, de certa forma, ele tinha como referencial, tá, um parlamentarismo clássico, que era o britânico. Tá? Depois a gente vai ver se aproximava ou não desse modelo clássico. Tá, ok? Uma outra coisa, qual a natureza desse sistema? Né? A natureza é que você tem uma nítida divisão entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Tá? O chefe de Estado pode ser um rei, uma rainha, um imperador, né, no caso aqui do Brasil, ou pode ser, né, um presidente. Nós temos hoje no Brasil, no mundo, né, parlamentarismo onde a chefia de Estado é de um presidente. Né? Vou dar um exemplo, né? A Alemanha. A chanceler, a primeira-ministra lá, a Merkel, né? Ela é chefe de governo. Tá? É porque na Alemanha, a primeiro-ministro é chamado de chanceler. Então, ela ocupa a chancelaria, chefia de governo. Porém, a presidência da República Alemã pertence a um sujeito, né, ele quase não tem poderes, que a gente nem sabe o nome. Tem alemão que não sabe nem o nome dele. Tá? Angela Merkel é a mais conhecida porque ela governa o país. Tá? Então, e tem parlamentarismo no mundo hoje em que conserva-se a monarquia como chefia de Estado. A Inglaterra mesmo, a Rainha Elizabeth, a Espanha, né? O Juan Carlos, e aí vai. Então, nós temos aqui no Brasil a implantação desse parlamentarismo. Só que tem uma coisa, o parlamentarismo no Brasil, implantado em 1847, e vai até o final do Império, até 15 de novembro de 1889, a implantação da República. Esse parlamentarismo que vai durar décadas aqui, ele era tão cheio de defeitos em relação ao modelo clássico britânico, né, que a imprensa livre da época chamava o nosso parlamentarismo de parlamentarismo às avessas.
Ou seja, como se fosse assim, uma camisa pelo avesso, né? Ou seja, as avessas é ao contrário. O parlamentarismo, que de tanto diferente que ele tinha do parlamentarismo modelar britânico, né? Que ele era um parlamentarismo às avessas. Por quê? Quais as diferenças? Bom, primeiro, tá? É, a chefia de governo num parlamentarismo clássico, no caso inglês, né? Quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento, não é o chefe de Estado, né? Não é a rainha, o rei, não é um presidente. Quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento. Ou seja, você tem eleições periódicas de 4 em 4 anos, o partido que alcançou maioria no parlamento do país vai escolher, tá, dos seus quadros, o partido ou a coligação de partidos, vai escolher dali, daqueles deputados, um para ser nomeado, então, primeiro-ministro. Aqui no Brasil não era assim, né? O partido que ganhava a eleição, ou seja, que tivesse naquele ano, né, a maioria dos deputados, a maior bancada de deputados no Parlamento Imperial Brasileiro, Dom Pedro é que escolhia daquele rol de deputados, né, do partido vencedor, seja conservador, seja liberal, ele, o imperador, que escolhia quem ia ser o chefe de gabinete. Aqui no Brasil não usava-se a palavra primeiro-ministro, era chefe de gabinete, mas é o proporcional. Então, esse é o primeiro erro. Tá? O segundo erro, o nosso parlamentarismo se diferenciava da Inglaterra, porque na Inglaterra, todo final de ano, o primeiro-ministro ele presta contas de seu governo ao parlamento, inclusive dando chance, oportunidade a partidos até de oposição questionar as contas, né? As decisões políticas também. Tá? Aqui não. Aqui, o primeiro-ministro nosso, o chefe de gabinete, prestava contas ao imperador a portas fechadas. Quer dizer, não dava oportunidade, né, ao outro partido verificar o governo. Né? Tranquilo? Um outro detalhe também, né, que no parlamentarismo inglês, você tinha a nítida separação entre chefia de Estado e chefia de governo. Aqui no Brasil tinha um problema sério. Implantou-se o parlamentarismo aqui, tá? Mas não se extinguiu o quarto poder, o poder moderador, o poder de decreto do imperador. Muitas vezes o primeiro-ministro nosso tomava uma decisão, Dom Pedro II, pela via do poder moderador, atropelava a autoridade do parlamento e do nosso primeiro-ministro. Né? Então, diante a esse quadro de imperfeições do nosso parlamentarismo na comparação do parlamentarismo britânico, ganhou-se, então, a denominação do nosso parlamentarismo de um parlamentarismo às avessas. Né? Tranquilo? Mas ele serviu. Ele serviu à classe política brasileira. Por quê? Porque ele gerou uma certa estabilidade, sim, política no Segundo Império. Né? Agora, para qual finalidade, né, esse parlamentarismo, né, de intervenção do imperador, etc., etc., para qual finalidade ele vai servir? Né? Bom, a gente percebe, pessoal, que você vai ter a chance, a oportunidade de eleição para eleição, tá? Mais ou menos de 4 em 4 anos, liberais assumirem o controle da chefia de governo, não é? E aí você tinha cargos sendo disponibilizados, cargos de primeiro escalão, segundo escalão. Então, toda a gente liberal, né? Todo o pessoal do Partido Liberal, dos Luzias, naquele ano que ganhava a eleição, e o primeiro-ministro, no caso o chefe de gabinete, era liberal, então lotava-se os cargos. Né? Então tinha as prerrogativas. Aí, 4 anos depois, você tinha novas eleições, era a vez dos conservadores vencerem. E aí, quem lotava os quadros de cargos no Estado? Os conservadores, os saquarenos. Então, terminava sendo, né, um equilíbrio para o imperador, né, oportunizar tanto a liberais como a conservadores o aparato do Estado brasileiro. Né?
não diferente muito da realidade dos partidos do Brasil atualmente, né? Eles buscam o poder, também visando cargos, né? Bom, mas voltando. Então, esse é o parlamentarismo às avessas, cheio de defeitos comparado com o parlamentarismo modelar britânico, tá? Inclusive, na época, muito se dizia, né? Enquanto na Inglaterra o rei reina, ri e rói, desculpa, gente, estou errando. Enquanto na Inglaterra o rei reina, mas não governa, no Brasil o rei reina, ri e rói. Reina sobre o Estado, ri do parlamento e rói o povo brasileiro. Tá? Então, essa era a frase que corria, né, nas bocas. Bom, nós já vimos, então, a estruturação do nosso parlamentarismo. Tem aqui, nesse quadro, as diferenças, tá? Vocês dão uma olhada, tá ok? E aí vem duas questõezinhas de vestibular, tá ok? Aqui, a partir do golpe da maioridade, em 1840, tá? Deixa eu mexer aqui. A partir de 1840, o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II, né, assume o trono, a vida partidária brasileira resumia-se a dois partidos, né? O antes Partido Progressista passa a ser chamado de liberal e o regressista de conservador. Tá? Pode-se considerar como características, né? Característica desses dois partidos. Né? Vamos lá. Os partidos do Império sempre tiveram plataformas políticas bem diferentes? Nós vimos que não tinha essência ideológica diferente os dois. Né? As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos programas desses partidos? Vocês viram que não. Os dois partidos representavam a mesma base, né, social, que era a classe proprietária de terras, exportadora e proprietária de escravos. Letra C. Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e conservadores, pois eram farinhas do mesmo saco. Isso mesmo, pessoal. Havia também essa expressão para resumir os dois partidos, o bipartidarismo do Segundo Império. Né? Quando se falava em Luzias e Saquaremas, dizia, são todos farinhas do mesmo saco. Inclusive, tem uma questão na tarefa, tá? Que pergunta sobre isso, né? Por que consideravam os dois partidos como farinhas do mesmo saco? Coisinha simples, tá? Tarefa simples. Então, logo de cara aí, letra C, tá? Questão de número 2. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado e a atuação do Partido Liberal e Conservador, podemos afirmar que ambos os partidos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo imperial. Dois erros. Primeiro, que volta e meia tinha fraudes eleitorais, sim, tá? Quase como uma constante, tá? E um outro detalhe também, um outro erro, que os dois partidos não faziam uma forte oposição ao poder central, né? Os liberais, os Luzias, né, apenas cobravam, né, do imperador maior liberação para as províncias. Tá? Letra B. As divergências entre os dois partidos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema parlamentar? Não. Inclusive, nós vimos, né, vou adiantar em futuras aulas, o gabinete da conciliação, onde metade dos ministros eram liberais, metade eram saquaremas, conservadores. Né? E houve, por bom tempo, estabilidade, não instabilidade. Letra C. Organizado de baixo para cima. Esses partidos foram organizados de baixo para cima? Não. Tá? Eram partidos das elites, restritos às elites, deputados, representantes, líderes, eram todos filhos da elite. Tá? Letra D. Liberal e conservador, sem diferenças ideológicas, já começa eu, né? Tá? Sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. Sim, liberal e conservador tinham as diferenças ideológicas, tá? Alternavam-se no poder e sustentavam, né, um parlamentarismo de fachada. Né? Então, letra D corresponde. Bom,
E aí, pessoal, nos primeiros anos do Segundo Império, nós vamos ter uma preocupante revolta lá na base das províncias do Nordeste, a Praieira de 1848. Na verdade, ela começa já no final de 47, né? A partir do Recife, você vai, você vai ter os praieiros, né? Um grupo de intelectuais, liberais, alguns comerciantes, tá? Eles fazem o Manifesto ao Mundo, né? É uma revolta que é considerada pelos historiadores, né? Uma revolta remanescente das revoltas que haviam ocorrido lá no período regencial, né? A Revolução Praieira, que teve como centro Pernambuco, né? Como centro a cidade do Recife, né? Pregavam coisas extremamente avançadas para a época, né? Por exemplo, a extinção do poder moderador, tá? A implantação de uma república no Brasil, pregavam também o voto, o sufrágio universal, ou seja, o voto popular, nada de voto censitário. É bom frisar, pessoal, que não é coincidência a Revolução Praieira acontecendo aqui, né, em 1848, coincidentemente, né, estava acontecendo em vários países da Europa, né, revoluções liberais, que estavam derrubando, inclusive, governos de reis. Tá? Foi uma onda de revoluções em vários países que ganhou o nome de Primavera dos Povos. Né? A gente vai estudar isso em História Geral. Vocês vão estudar aí, primeiro A e B, no século XIX, né? Vocês vão estudar com o Guilherme, revoluções liberais pululando em vários países da Europa, né? Que ganhou o nome, o conjunto dessas revoluções, de revoluções Primavera dos Povos, tá ok? Então, de certa forma, foram sim influenciados pelas ideias iluministas e pela Primavera dos Povos, ok? Só que esse movimento não vingou. Tropas do governo central, né, reprimiram os insurretos, tá? E aí mais uma questãozinha sobre a praieira, a Revolução em Pernambuco, deflagrada em Pernambuco no ano ao que o texto se refere, tinha um texto aqui. A praieira se insere no contexto revolucionário do século XIX e, ao mesmo tempo, representa uma das últimas manifestações de rebeldia ao governo imperial. Vocês vão ver que depois da praieira você não vai ter grandes revoltas ameaçando o poder central. Né? O núcleo urbano aderiu ao movimento sob a liderança de Borges da Fonseca. Pretendia o que os praieiros? Né? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né? Antecipação da maioridade de Dom Pedro II, não. Né? Isso já tinha acontecido. Né? Adoção do sistema federalista, não. Falava-se em república, mas não de forma federalista, tá ok? Restauração do Conselho de Estado, também não. Ele tinha sido extinto lá na época de 1834, no ato adicional, depois ele foi revigorado, foi restituído na volta do infante Dom Pedro II, depois foi dissolvido. Tá? Abolição da escravidão, não chegou-se a falar disso. Né? E letra E, extinção do poder moderador, proclamação de uma república e instituição do voto universal. Pessoal, paramos por aqui. Um abraço a todos e façam bem proveito dessa aula para fazer a tarefa, ok? Um abração.